A Gênese, capítulo 4. Papel da ciência na Gênese. A história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a da religião deles, de onde terem sido religiosos nos seus primeiros livros. E como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas, que é também o da humanidade, elas deram sobre a formação e o arranjo do universo explicações em concordância com o estado dos conhecimentos da época de seus fundadores. Daí resultou que os primeiros livros sagrados foram, ao mesmo tempo, os primeiros livros da ciência, como foram durante largo período o Código Único das Leis Civis. Nas eras primitivas, sendo necessariamente muito imperfeitos os meios de observação, muito eivadas de erros grosseiros, havia de ser as primeiras teorias sobre o sistema do mundo. Mas ainda quando esses meios fossem tão completos quanto são hoje, os homens não teriam sabido utilizá-los. Aliás, tais meios não podiam ser senão fruto do desenvolvimento da inteligência e do consequente conhecimento das leis da natureza. À medida que o homem se foi adiantando no conhecimento dessas leis, também foi penetrando os mistérios da criação e retificando as ideias que formara acerca da origem das coisas. Impotente se mostrou ele para resolver o problema da criação, até mesmo no momento em que a ciência lhe forneceu para isso a chave. Teve de esperar que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse mergulhar aí o olhar, que pelo poder do cálculo se lhe tornasse determinar com rigorosa exatidão o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes. Que a física lhe revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade. Que a química lhe mostrasse as transformações da matéria e a mineralogia, os materiais que formam as superfícies do globo. Que a geologia lhe ensinasse a ler nas camadas terrestres a formação gradual desse mesmo globo. A botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia, como iniciaram na filiação e sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia, pode-se acompanhar os traços que a humanidade deixou através das idades. Numa palavra, completando-se umas às outras, todas as ciências houveram de contribuir com o que era indispensável para o conhecimento da história do mundo. Em falta dessas contribuições, teve o homem como guia as suas primeiras hipóteses. Por isso, antes que ele entrasse na posse daqueles elementos de apreciação, todos os comentadores da Gênese, cuja razão esbarrava em impossibilidades materiais, girava dentro de um círculo sem conseguirem dele sair. Só o lograram quando a ciência abriu caminho, fendendo o velho edifício das crenças. Tudo então mudou de aspecto. Uma vez achado o fio condutor, as dificuldades prontamente se aplanaram. Em vez de uma gênese imaginária, surgiu uma gênese positiva e, de certo modo, experimental. O campo do universo se distendeu ao infinito. Acompanhou-se a formação gradual da Terra e dos astros, segundo leis eternas e imutáveis, que demonstram muito melhor a grandeza e a sabedoria de Deus do que uma criação miraculosa tirada repentinamente do nada, qual mutação à vista por efeito de súbita ideia da divindade após uma eternidade de inação. Pois que é impossível se conceba a Gênese sem os dados que a ciência fornece, pode dizer-se com inteira verdade que a ciência é chamada a constituir a verdadeira Gênese, segundo a lei da natureza. Do ponto a que chegou em o século XIX, venceu a ciência todas as dificuldades do problema da Gênese? De certo que não. Mas não há contestar que destruiu sem remissão todos os erros capitais e lhe lançou os fundamentos essenciais sobre dados irrecusáveis. Os pontos ainda duvidosos não passam, a bem dizer, de questões de minúcias, cuja solução, qualquer que venha a ser no futuro, não poderá prejudicar o conjunto. Ao demais, malgrado os recursos que ela há tido à sua disposição, faltou-lhe até agora um elemento importante sem o qual jamais a obra poderia se completar. De todas as gêneses antigas, a que mais se aproxima dos modernos dados científicos, sem embargo dos erros que contém, postos hoje em evidência,
é incontestavelmente a de Moisés. Alguns desses erros são mesmo mais aparentes do que reais e provêm ou de falsa interpretação atribuída a certos termos cuja primitiva significação se perdeu ao passarem de língua em língua pela tradução, ou cuja acepção mudou com os costumes dos povos, ou também decorre da forma alegórica peculiar ao estilo oriental e que foi tomada ao pé da letra em vez de se procurar o espírito. A Bíblia, evidentemente, encerra fatos que a razão desenvolvida pela ciência não poderia hoje aceitar, e outros que parecem estranhos e derivam de costumes que já não são nossos. Mas, a par disso, haveria parcialidade em se não reconhecer que ela guarda grandes e belas coisas. A alegoria ocupa ali considerável espaço, ocultando sob o seu véu sublimes verdades que se patenteiam desde que se desça ao âmago do pensamento, pois que logo desaparece o absurdo. Por que então não se lhe ergueu mais cedo o véu? De um lado, por falta de luzes que só a ciência e uma sã filosofia poderia fornecer. E de outro lado, por efeito do princípio da imutabilidade absoluta da fé, consequência de um respeito ultra cego à letra, e assim pelo temor de comprometer a estrutura das crenças erguidas sobre o sentido literal. Partindo tais crenças de um ponto primitivo, houve o receio de que se rompesse o primeiro anel da cadeia. Todas as malhas da rede acabassem separando-se. Fecharam-se então os olhos obstinadamente. Mas fechar os olhos ao perigo não é evitá-lo. Quando uma construção se afasta do prumo, não há da prudência que se substituam imediatamente as pedras ruins por pedras boas, em vez de esperar pelo respeito que infunda a vertudez do edifício, que o mal se torne irremediável e que se faça preciso reconstruí-lo de cima para baixo? De cima a baixo? Levando suas investigações às entranhas da terra e às profundezas dos céus, demonstrou a ciência de maneira irrefragável os erros da gênese mosaica, tomada ao pé da letra e a impossibilidade material de se terem as coisas passado como são ali textualmente referidas. Ora, assim procedendo, a ciência do mesmo passo, fundo golpe desferiu em crenças seculares. A fé ortodoxa se sobressaltou porque julgou que lhe tiravam a pedra fundamental. Mas com quem havia de estar a razão? Com a ciência que caminhava prudente e progressivamente pelos terrenos sólidos do algarismo e da observação, sem nada afirmar antes de ter em mãos as provas ou com uma narrativa escrita, quando faltava absolutamente os meios de observação? No fim de contas, quem há de levar a melhor? Aquele que diz 2 e 2 fazem 5 e se nega a verificar? Ou aquele que diz 2 e 2 fazem 4 e o prova? Mas objeto em si, a Bíblia é uma revelação divina. Então Deus se enganou. Se não é uma revelação divina, carece de autoridade e a religião desmorona. A falta de base. Uma de duas. Ou a ciência está em erro, ou tem razão. Se tem razão, não pode fazer seja verdadeira uma opinião que lhe é contrária. Não há revelação que se possa sobrepor à autoridade dos fatos. Incontestavelmente, não é possível que Deus, sendo todo verdade, induza os homens ao erro, nem ciente, nem inconscientemente, pois do contrário não seria Deus. Logo, se os fatos contradizem as palavras que lhes são atribuídas, o que se deve logicamente concluir é que ele não as pronunciou ou que tais palavras foram entendidas em sentido oposto ao que lhe é próprio. Se com semelhantes contradições a religião sofre dano, a culpa não é da ciência que não pode fazer que o que é deixe de ser, mas dos homens por haverem prematuramente estabelecido dogmas absolutos de cujo prevalecimento hão feitos questão de vida ou de morte, sobre hipóteses suscetíveis de serem desmentidas pelas experiências. Há coisas com cujo sacrifício temos de resignar-nos, bom ou mau grado, quando não consigamos evitá-lo.
Desde que o mundo marcha, sem que a vontade de alguns possa detê-lo, o mais sensato é que o acompanhemos e nos acomodemos com um novo estado de coisas, em vez de nos agarrarmos ao passado que se esboroa, com o risco de sermos arrastados na queda. Por guardar respeito aos textos sagrados, dever-se-ia obrigar a ciência a se calar? Fora tão impossível isso como impedir que a Terra gire. As religiões, sejam quais forem, jamais ganharam coisa alguma em sustentar erros manifestos. A ciência tem por missão descobrir as leis da natureza. Ora, sendo essas leis obra de Deus, não podem ser contrárias às religiões que se baseiem na verdade. Lançar anátema ao progresso por atentatório à religião é lançá-lo à própria obra de Deus. É, ao demais, trabalho inútil, porquanto nem todos os anátemas do mundo seriam capazes de obstar a que a ciência avance e a que a verdade abra caminho. Se a religião se nega a avançar com a ciência, esta avançará sozinha. Somente as religiões estacionárias podem temer a descoberta da ciência, as quais, funestas, só o são as que se deixam distanciar pelas ideias progressistas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Elas, em geral, fazem tão mesquinha ideia da divindade que não compreendem que assimilar as leis da natureza que a ciência revela é glorificar a Deus em suas obras. Na sua cegueira, porém, preferem render homenagem ao espírito do mal, atribuído-lhe esta lei. Uma religião que não estivesse, por certo ponto, em contradição com as leis da natureza, nada teria que temer do progresso e seria invulnerável. A Gênese se divide em duas partes: a história da formação do mundo material e da humanidade, considerado em seu duplo princípio corporal e espiritual. A ciência se tem limitado à pesquisa nas leis que regem a matéria. No próprio homem, ela apenas há estudado o envoltório carnal. Por esse lado, chegou a inteirar-se com exatidão das partes principais do mecanismo do universo e do organismo humano. Assim, sobre esse ponto capital, pode completar a Gênese de Moisés e retificar-lhe as partes defeituosas. Mas a história do homem considerado como ser espiritual se prende a uma ordem especial de ideias que não são do domínio da ciência propriamente dita, e das quais, por esse motivo, não tem ela feito objeto de suas investigações. A filosofia, cujas atribuições pertencem de modo mais particular a esse gênero de estudo, apenas há formulado sobre o ponto em questão sistemas contraditórios que vão desde a mais pura espiritualidade até a negação do princípio espiritual e mesmo de Deus, sem outras bases, afora as ideias pessoais de seus autores. Tem, pois, deixado sem decisão o assunto por falta de verificação suficiente. Esta questão, no entanto, é a mais importante para o homem, por isso que envolve o problema do seu passado e do seu futuro. A do mundo material apenas indiretamente o afeta. O que lhe importa saber, antes de tudo, é de onde ele veio e para onde ele vai, se já viveu e se ainda viverá, qual a sorte que lhe está reservada. Sobre todos esses pontos, a ciência se conserva muda. A filosofia apenas emite opiniões que concluem em sentido diametralmente oposto, mas que pelo menos permite se discuta, o que faz com que muitas pessoas se lhe coloquem de lado da preferência a seguirem a religião e não discutem. Todas as religiões são acordes quanto ao princípio da existência da alma, sem contudo o demonstrarem. Não o são, porém, nem quanto à sua origem, nem com relação ao seu passado e ao seu futuro, nem principalmente, isso é o essencial, quanto a condições de que depende a sorte vindoura. Em sua maioria, elas apresentam o futuro da alma e o impõem à crença de seus adeptos, em quadro que somente a fé cega pode aceitar, visto que não suporta exame sério. Ligado aos seus dogmas, as ideias que nos tempos primitivos se faziam do mundo material e do mecanismo do universo, o destino que elas atribuem à alma não se concilia com o estado atual dos conhecimentos. Não podendo, pois, senão perder com o exame e a discussão, as religiões acham mais simples proscrever uma e outro. Dessas divergências, no tocante ao futuro do homem, nasceram a dúvida e a incredulidade.
Entretanto, a incredulidade dá lugar a um penoso vácuo. O homem encara com ansiedade o desconhecido, em que tem fatalmente de penetrar. Gela-o a ideia do nada. Diz-lhe a consciência que alguma coisa lhe está reservada para além do presente. O que será? Sua razão, com o desenvolvimento que alcançou, já lhe não permite admitir as histórias com que o acalentaram na infância, nem aceitar como realidade a alegoria. Qual o sentido dessa alegoria? A ciência lhe rasgou um canto do véu. Não lhe revelou, porém, o que mais lhe importa saber. Ele interroga em vão, nada lhe responde, ela de maneira peremptória e apropriada de acalmar as apreensões. Por toda parte, depara com a afirmação a se chocar com a negação, sem que de um lado ou de outro se apresentem provas positivas. Daí a incerteza e a incerteza sobre o que concerne à vida futura faz que o homem se atire, tomado de uma espécie de frenesi para as coisas da vida material. Esse, o inevitável efeito das épocas de transição. Rui o edifício do passado, sem que ainda o do futuro se ache construído. O homem se assemelha ao adolescente, que já não tendo a crença ingênua dos seus primeiros anos, ainda não possui os conhecimentos próprios da maturidade, apenas sente vagas aspirações que não sabe definir. Se a questão do homem espiritual permaneceu até os dias atuais em estado de teoria, é que faltavam os meios de observação direta, conservando-se, portanto, aberto o campo às concepções do espírito humano. Enquanto o homem não conheceu as leis que regem a matéria e não pôde aplicar o método experimental, andou a errar de sistema em sistema no tocante ao mecanismo do universo e à formação da Terra. O que se deu na ordem física, deu-se também na ordem moral. Para fixar as ideias, faltou o elemento essencial, o conhecimento das leis a que se acha sujeito o princípio espiritual. Estava reservado à nossa época esse conhecimento, como esteve há 2 últimos séculos o da lei da matéria. Até o presente, o estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica, foi puramente especulativo e teórico. O espiritismo é inteiramente experimental. Com o auxílio da faculdade mediúnica, mais desenvolvida presentemente, sobretudo generalizada e mais bem estudada, o homem se achou de posse de um novo instrumento de observação. A mediunidade foi para o mundo espiritual o que o telescópio foi para o mundo astral e o microscópio foi para o dos infinitamente pequenos. Permitiu-se estudassem, por assim dizer, de visu as relações daquele mundo com o mundo corpóreo. Que num homem vivo se destacasse do ser material o ser inteligente e que se observasse os dois a atuar separadamente. Uma vez estabelecidas as relações com os habitantes do mundo espiritual, se tornou possível ao homem seguir a alma em sua marcha ascendente, em suas migrações, em suas transformações. Pode-se, enfim, estudar o elemento espiritual. Eis aí o de que careciam os anteriores comentadores da Gênese, para a compreenderem e lhe retificarem os erros. Estando o mundo espiritual e o mundo material em incessante contato, os dois são solidários. Ambos têm a sua parcela de ação na Gênese. Sem o conhecimento das leis que regem o primeiro, tão impossível seria constituir-se uma Gênese completa, quanto a um estatuário dar vida a uma estátua. Somente agora, conquanto nem a Gênese, nem a ciência material, nem a ciência espiritual hajam dito a última palavra, possui o homem um dos 2 elementos próprios a lançar luz sobre esse imenso problema. Eram-lhe absolutamente indispensável essas 2 chaves para chegar a uma solução, embora aproximativa.